Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje, pessoal, a gente vai ver sobre força magnética entre fios paralelos, certo? Bem, a gente vai passar a compreender um pouco sobre força magnética. Nesse primeiro momento, a gente vai ver com relação aos fios paralelos. Já em uma aula posterior, a gente vai ver com relação aos fios retilíneos, certo? Bem, para usar a equação que vai ser o campo B igual ao o inicial sobre 4π vezes 2 vezes o comprimento dividido pelo raio. Para o campo magnético, devido a um fio condutor retilíneo longo e a distância final, isso é igual à intensidade de dl vezes o campo. Para a força exercida por um campo magnético em um segmento de fio conduzido, que é a corrente, como a gente já viu há 2 semanas atrás, certo? Esses assuntos, na verdade, eles são sempre interligados. Então, é por isso que é importante que vocês não saiam de nenhum assunto com nenhuma dúvida, para facilitar a compreensão de vocês os assuntos posteriores. Assim, podemos determinar a força magnética exercida por um fio condutor longo e retilíneo sobre outro fio. A figura mostra 2 fios longos e paralelos conduzindo corrente. Eles estão conduzindo corrente no mesmo sentido. Agora nós vamos considerar a força dF em um elemento de corrente de intensidade 2dl2, devido ao campo magnético B1 gerado pela corrente L, pela corrente de intensidade 1, como dF igual a I sobre I vezes dl vezes B. Então, dF vai ser perpendicular ao segmento dl. Isso vai ser verdade para todos os elementos de corrente ao longo do fio 2. Força dada por dF12, que vai ser igual à intensidade 2dl2 vezes B1. Um elemento de corrente I2dl2 que vai apontar para o fio 1, como pode ser visto na aplicação da regra da mão direita, que também nós já vimos em outro momento essa regra da mão direita. Da mesma forma, o segmento de corrente I1dl estará sujeito a uma força dirigida para o fio 2, devido ao campo magnético gerado pela corrente I2. Essa força é dada por dF21, que é igual a I1dl1 vezes B2. Eu tô lendo essa forma de forma mais rápida, até porque vocês já viram essa mesma fórmula em outro momento e vocês já conhecem o que são cada um dos componentes dessa forma. Assim, 2 correntes paralelas se atraem se o sentido de uma das correntes for invertido. As forças também serão invertidas. Portanto, 2 correntes antiparalelas, elas vão se repelir. A magnitude da força magnética num elemento de corrente I2dl2 é dF12
igual ao módulo de I2 dL2 vezes B1. Como o campo magnético B1 na posição do elemento de corrente I2 dL2 é perpendicular ao elemento de corrente, temos dF12 igual a I2 dL2 B1. Se a distância R entre os fios é muito menor que os seus comprimentos, o campo magnético B1 em I2 dL2 devido à corrente I1 tende ao campo de um fio condutor infinitamente longo, que é B igual ao inicial sobre 4π vezes 2L sobre R. A magnitude da força no segmento I2 dL2 é, portanto, dF12 igual a I2 dL, o inicial, I1 sobre 2πr. E a força por unidade de comprimento, como a forma que está representada aí abaixo, que vocês podem ver. Agora, falando um pouco sobre ampere, o Coulomb, que é representado pela letra C, é a quantidade de carga que flui através da seção transversal de um fio. Em um segundo, quanto a corrente do fio é 1 ampere. Agora a gente vai ver a definição de ampere. O ampere é uma corrente constante que se é mantida em dois condutores retilíneos paralelos de comprimento infinito e de seção transversal circular desprezível, separados por uma distância de 1 metro e em vácuo. Produzirá uma força entre os condutores igual a 2 vezes 10 a menos 7 Newton por metro. Essa definição de ampere permite que a unidade de corrente e, portanto, a unidade de corrente elétrica seja determinada através de uma medida mecânica. A figura mostra um diagrama esquemático de uma balança de corrente, um dispositivo que pode ser usado para calibrar um amperímetro. A partir da definição de ampere, os dois bastões polares da parte da frente conduzem a mesma corrente, mas com sentidos opostos e, portanto, se repelem. A força de repulsão é equilibrada por pesos colocados no bastão superior. O espelho no topo é usado para refletir um feixe de laser de modo a determinar com precisão a posição do bastão superior. Conforme vocês podem ver na figura abaixo. Os eixos centrais de dois bastões retilíneos longos de 50 centímetros estão separados por 1,50 milímetros em uma balança de corrente e conduzem correntes de 15 ampere, cada um em sentidos opostos. Que massa deve ser colocada no bastão superior para equilibrar a força magnética de repulsão? A equação, como foi a equação que vocês viram no momento anterior, nos slides anteriores, dá o módulo da força magnética por unidade de comprimento, que deve ser igualada ao peso da massa pedida. Assim, nós temos o quê? mg, que é igual a o inicial sobre 2π, e L1 sobre 2 dividido pelo raio, vezes L, que é um comprimento. A massa é 1,53 vezes 10 a menos 3 kg, que é igual a 1,53 gramas. A lei de Gauss para o magnetismo. Bem, esses assuntos aqui eu trouxe mais a nível de curiosidade, então a gente vai passar por eles bem rápido, até porque eles não vão ser cobrados por vocês.
neste exato momento. Então, eu só trouxe mais a nível de curiosidade para enriquecer o conhecimento de vocês, certo? Então, se uma superfície gaussiana circunda a extremidade de um ímã em uma barra ou de uma bobina, o número de linhas de campo magnético que penetram a superfície pelo lado de dentro é igual ao número de linhas no campo que penetra pelo lado de fora. Isto é, o fluxo resultante, se eu não me engano, essa letra grega é um ômega do campo magnético através de qualquer superfície fechada. S é sempre zero. Mas eu vou procurar o nome dessa letra e na próxima aula eu trago para vocês, certo? Não se preocupem com relação a isso. Onde Bn é a componente normal da superfície, S no elemento dA. Lembre-se que o campo elétrico que corresponde a essa equação vai se definir a lei de Gauss para o magnetismo como uma afirmativa matemática que não existe um polo magnético isolado e, portanto, não existe um ponto no espaço a partir do qual saem linhas de campo magnético ou para o qual convergem linhas de campo magnético. Assim, a unidade fundamental do magnetismo é o dipolo magnético. A figura compara as linhas de campo B para um dipolo magnético com as linhas de campo E. Para um dipolo elétrico, observe que as grandes distâncias dos dipolos, as linhas de campo são idênticas, mas o interior dos dipolos, as linhas de campo elétrico, têm sentidos opostos às linhas de campo magnético. As linhas de campo elétrico saem da carga positiva e convergem para a carga negativa, enquanto as linhas de campo magnético B são anéis contínuos. Aí nós temos a lei de Ampère. A lei de Ampère é definida pela equação que vocês estão vendo aí, onde C é qualquer curva fechada. Assim, a lei toma a componente tangencial B1 do campo magnético integrada ao longo de uma curva fechada C e relaciona com a corrente IC que passa através de qualquer superfície limitada por C. Esta lei pode ser usada para obter uma expressão para o campo magnético em situações com alto grau de simetria. O sentido de dl para a integral ao longo da curva C é dada pela regra da mão direita. Então, vocês observem que essa regra da mão direita ela vai se tornar muito presente nos próximos assuntos que vocês vão ver. Então, é importante que vocês compreendam como é que funciona a regra da mão direita, como eu também já expliquei para vocês em outra aula. O polegar deve estar na direção e sentido da corrente resultante em C. Então, os outros dedos varrem, entre aspas, no sentido positivo de dl. A lei de Ampère vale apenas enquanto as correntes forem constantes e contínuas. Isto significa que a corrente não pode variar no tempo e que não pode haver acúmulo de cargas em nenhum ponto. A lei de Ampère é útil para calcular o campo magnético em sistemas com alto grau de simetria. Normalmente, quando uma integral de linha, essas questões que trazem com relação a que precisa mexer com o integral, ela é vista mais no superior. Mas aqui, como eu falei para vocês no momento anterior, eu só trouxe mesmo a nível de curiosidade. Então, a lei de Ampère e a lei de Gauss são ambas de considerável importância teórica e ambas valem se houver ou não simetria. Se não houver simetria, nenhuma das leis é muito útil para calcular os campos magnéticos ou elétricos. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. A gente vai ficar por aqui, também para não estender muito, até porque essa é a intenção da aula, ser uma aula bem curtinha, mas
que procure sanar todas as dúvidas de vocês, mas sempre que eu gosto de frisar aqui nessas nossas videoaulas, que vocês podem estar me procurando sem nenhum problema para tirar qualquer dúvida que venha a surgir com relação ao assunto ou alguma outra questão que esteja dentro do nosso assunto, por favor, certo? Então estejam sempre à vontade para entrar em contato comigo e tirar suas dúvidas. E não esqueçam de fazer as atividades e enviarem dentro do prazo, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tenham compreendido bastante o assunto da aula de hoje. E bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.